Olá pessoal, vamos para mais uma aula de história. Antes de iniciar, vou falar a frase do dia. Sabemos que Cristo ressuscitou e não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele. Romanos 6:9. Apostila na mão, lápis e borracha aí do ladinho. Então vamos para mais uma aula de história. Não pegou ainda sua apostila? Dá um pause aqui, pega sua apostila, lápis e borracha para nós fazermos juntos essa atividade para entender mais um conteúdo de história. Vamos lá então. Vamos iniciar na página 401. Cidades, comércio e trocas culturais. Se localizou aí? Colocou na página 401? Beleza, então vamos continuar. Pessoal, nessa página está explicando como que as feiras urbanas aconteciam nas cidades nesse período da Idade Moderna. E essas feiras foram crescendo cada vez mais e muitas pessoas circulavam nessas feiras. Essas pessoas que habitavam as cidades passaram a ter muito mais contato com os europeus de outras regiões, tá? E isso facilitou as trocas culturais e de ideias entre eles. Entre essas pessoas diferentes que frequentavam as feiras urbanas estavam os mercadores. E quem que eram os mercadores, professora? Eram aqueles responsáveis de levar e trazer essas mercadorias para fazer as trocas comerciais. Então os mercadores, eles viajavam muito para conseguir levar mercadorias ou buscar alguma mercadoria. Olha, presta bem atenção nessa explicação que vai ajudar você a responder a sua questão da próxima página. Os mercadores transportavam esses produtos por terra, usando os animais de carga, e também por mares e rios através de embarcações. Então, o transporte de mercadorias que os mercadores faziam eram isso, por via terrestre, com animais de carga, e também por via marítima, com embarcações, seja por mar ou por rios, tá bom? Agora imaginem só, como que esses mercadores faziam esse transporte, né, essa locomoção de mercadorias, percorrendo longas distâncias. Era bem complicado a vida deles. Por terra, eles se deslocavam muito por longas distâncias e tinham perigos no meio desse caminho. Por quê? Esses mercadores eram alvos fáceis para os assaltantes. Então, muitas vezes esses mercadores eram assaltados e muitas vezes também para continuar a jornada deles, eles tinham que pagar alguma taxa. Então, às vezes, uma pessoa estava lá, olha, você precisa pagar essa taxa para você dar continuidade, porque eu não aceito você passar aqui sem pagar essa taxa. Então, muitos mercadores tinham esses obstáculos para conseguir chegar até o destino deles com as mercadorias. Então, era bem complicado mesmo a vida deles. Por mar, por via marítima, era mais fácil, mas não era mil maravilhas também. Por via terrestre era bem mais complicado. Olha só, presta bem atenção você aí do lado, que está do outro lado aí. Esse contato que os mercadores tinham com esse povo do Oriente, que povos são esses? Os turcos, indianos, chineses, entre outros. É o povo do Oriente lá. Eles fez com que esses mercadores obtivessem uma série de novos conhecimentos. Que novos conhecimentos são esses, professora? Eles aprenderam outras línguas para vender ou para comprar alguma mercadoria lá do povo do Oriente, lá com o povo indiano, tinha que aprender o básico da língua deles, né? Então era um conhecimento a mais que esses mercadores europeus estavam adquirindo. Formas de vida, estilo diferente de vida, costumes. Então, esses europeus estavam aprendendo sobre uma cultura que eles não conheciam. E além disso, eles também aprenderam, os europeus, esses mercadores, aprenderam técnicas de navegação, aperfeiçoamento para conseguir fazer que seja mais rápido a navegação para chegar num destino mais rápido. Como a bússola, eles começaram a ter conhecimento sobre a bússola, o astrolábio, que é um instrumento náutico,
para medir a altura das estrelas, a latitude e longitude de um determinado lugar. Então isso facilitou a vida desses mercadores europeus. Na página 402 agora. As ideias e notícias de mundos distantes percorriam longos caminhos juntos com esses mercadores. Então os mercadores eles percorriam longas distâncias, levando além das mercadorias aquilo que ele sabia, ideias. Lembrando que o Renascimento estava aqui no auge, né? O pensamento renascentista estava aqui no auge, o pensamento humanista estava no auge. Então as pessoas estavam se comunicando, falando entre si sobre esse assunto, né? Sobre o Renascimento, sobre novas formas de pensamento, novas formas de questionamento. Então estava ali, esses mercadores levavam também notícias lá para o Oriente, e o Oriente também trazia notícias para a Europa. Nas cidades portuárias que eram mais movimentadas, esse turbilhão de pensamentos, né? Esse turbilhão aí de conversas, além de trocas de mercadorias, eles também faziam muitas trocas culturais, que é de pensamentos, que é de costumes, que é formas e estilos de vida diferentes que os europeus tinham, tá? As cidades portuárias como Gênova e Veneza, que são cidades da Itália, as ideias circulavam muito rápido e as pessoas ficavam perguntando, né, como que era um estilo de vida diferente, como que era um modo de vida, o que estava se pensando naquele momento. Não somente a sociedade estava perguntando, fazendo questionamentos sobre a sociedade, mas eles também estavam fazendo questionamentos e pensando sobre si, sobre a própria Europa, sobre a própria região que eles estavam vivendo. Então é um misto aí de pensamento político, de pensamento sobre si mesmo, pode ser até de filosofia, porque é o modo, o estilo de vida também. Então ele é um monte de pensamento que estava surgindo nesse momento, através do que? Dessas trocas comerciais que estavam acontecendo. Então fazia vendas e fazia compras de mercadorias, mas também fazia essa troca de pensamentos, de estilos de vida diferentes. Vocês vão grifar aí na página 402 o parágrafo inteiro, o primeiro parágrafo, que está escrito aí: ideias e notícias de mundos distantes percorriam longos caminhos até o ponto final a todo momento. Então, o parágrafo inteiro vocês vão grifar aí. Vocês vão grifar também o segundo parágrafo. Na Itália, por exemplo, esse movimento era intenso nas cidades portuárias como Gênova e Veneza até o pontinho do século XVI aí. Então, esses dois parágrafos vocês precisam grifar, não se esqueçam. Agora vamos para o pratique, que é a atividade que vocês vão realizar. A 25, vocês vão ter que fazer o seguinte: explicar com suas palavras como que os mercadores realizavam o transporte de suas cargas pelas rotas comerciais. Como que eles faziam esse transporte? Eu já falei para vocês, por via terrestre, com animais de carga e também por via mar, que é com as embarcações. Então aprimora aí a sua resposta, dá mais uma aprimorada na sua resposta para ficar bem bonito aí na sua questão. E a número 26, o que vocês vão fazer na número 26? Você estudou sobre novos conhecimentos que ajudaram os mercadores no transporte de seus produtos para a Europa. Que conhecimentos eram esses? Eu já falei para vocês que instrumentos náuticos esses mercadores começou a conhecer através desse povo do Oriente, que facilitou a vida deles, né? Com as embarcações, também com as rotas comerciais. Que instrumentos são esses? Bússola e qual que é o outro aí? Que eu já citei para vocês e expliquei. E a 27, vocês vão ter que fazer o seguinte: que relações existem entre o renascimento cultural urbano nas cidades italianas e as ideias humanistas e renascentistas que circulavam pela Europa nos séculos XV e XVI. Nesses dois parágrafos que eu mandei vocês grifarem na apostila aqui da página 402, está a resposta. É só vocês ler e entender o que está pedindo a pergunta. Como que essa relação aí do renascimento, essas relações entre o renascimento cultural, o renascimento comercial e urbano
nas cidades italianas. Então, nesses 2 parágrafos aqui que eu mandei vocês grifarem, está a resposta e dá para explicar bastante sobre o que vocês vão escrever. Não precisa ser exatamente aquilo que está no parágrafo, pode ler, entender e copiar e fazer e responder com suas próprias palavras, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, pergunta lá no particular para mim que eu respondo para vocês se tiverem alguma dúvida. Mas acredito eu que está bem explicado uma por uma. Se ocorrer dúvida, é só me perguntar. Tchau, tchau, pessoal. Saudades. Fica com Deus. Até a próxima aula. Acabou. Tchau.